Olá, como vai? Bem-vindo, bem-vinda. Está no ar o Sem Tabus. Boa noite para você. Você está bem? Como vai a sua vida? Como vai o seu coração? Hoje nós vamos falar sobre amor. Será que é realmente amor aquilo que nós ouvimos dizer em canções, poemas ou nas palavras dos enamorados, dos apaixonados, que dizem eu te amo? Será que de verdade nós sabemos o que é amor? O que é amor? O que realmente significa o amor? E os opostos, será que se atraem ou são os semelhantes que se atraem? Vamos conversar sobre isso e muito mais no Sem Tabus hoje. E eu convido você para participar dessa conversa. O que você diz a respeito? Quando você entende que aquele sentimento bom, gostoso, aquele frio na barriga, não é somente paixão ou alguma coisa do gênero, tem a ver com amor de verdade. Como você discerne o amor? Como você entende o amor até que você diga isto é realmente amor que eu sinto? Escreve pra gente, deixa recadinho na nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt. Combinado assim? Fica aqui com a gente. Como saber que é amor? Meu convidado de hoje vai nos ajudar a pensar sobre isso e nós vamos fazer a leitura de um livro, de alguns trechos de um livro que eu considero muito importante. Eu já digo para você, mas antes deixa eu apresentar o meu convidado, nosso convidado de hoje, Pastor Tiago. Bem-vindo, bom tê-lo aqui comigo mais uma vez. É um prazer voltar aqui, muito bom estar aqui e poder falar de um assunto que é tão presente na vida da gente, mas ao mesmo tempo parece que às vezes fica meio nebuloso. Muito bom estar aqui. Obrigado Tiago, pelo convite. você lida com muitos jovens, você trabalha numa das nossas universidades, no UNASP, no campus 2? Campus Engenheiro Coelho agora. Engenheiro Coelho, e você lida ali com a massa da juventude, com diferentes dilemas, com muitas situações, e você também é um pastor muito jovem. Como é ser jovem, lidar com a juventude? É muito desafiador, mas é muito bom. É bom pela sinceridade que existe, é bom por essa necessidade, por essa transparência que a maioria deles tem quando diz respeito às dúvidas, aos questionamentos, aos conflitos. Mas é muito desafiador porque, como você disse, né, eu também tenho ainda algumas coisas que estão se formando na minha cabeça. Você está aprendendo, né? junto. Tem um monte de coisa. Mas sabe que eu acho isso fantástico, que provavelmente deve dar muita abertura para os jovens se abrirem com você, te procurarem e fazer essa interação. Acho que essa possibilidade de troca, né, de não ser, de parece que está um pouquinho mais no mesmo nível, acho que é importante também. Pode parecer, mas não é bem assim. Você é jovem, no entanto, um homem muito preparado, estudado e assim, as suas palestras, seus sermões dizem muito da tua maturidade e não é por outro motivo, senão espiritualidade, maturidade, que você tem a confiança da igreja de trabalhar com tantos jovens. Que Deus te abençoe. Viu? Obrigado. Vamos falar sobre esse tema, então? Como é que se sabe que é amor? E eu disse para o pessoal ali de casa que nós vamos conversar pautados num livro pequenininho assim que eu tenho aqui em minhas mãos, chamado Cartas a Jovens Namorados. Esse é um livro da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, você pode ter acesso a esse material, Cartas a Jovens Namorados. E aqui tem algumas instruções, e são cartas de verdade, de fato, escritas por Ellen White para alguns jovens naquele período em que ela convivia com situações referentes a amor, paixão, relacionamento, e os seus aconselhamentos deixados em carta nós temos em mãos agora. E são algumas cartas, e uma delas fala a respeito do que é o amor. Pastor Tiago, como a gente começa a entender um pouco a respeito do que é de fato amor e o que não é amor? Dos desafios da gente, acho que quando fala sobre amor e essas questões um pouquinho mais abstratas no nosso tempo hoje, é talvez tentar desconstruir algumas definições que têm sido dadas e também tentar sair um pouquinho de um ímpeto que existe hoje, que é de não definir nada. Ao mesmo tempo que existe um monte de definição, elas não definem absolutamente nada. Amor é algo que você simplesmente sente, você vai saber quando você estiver sentindo, essas coisas que não dizem nada. E, por outro lado, existem aquelas definições muito clichês, ou que às vezes são até poéticas e são bonitas, funcionam bem na poesia, cabem bem numa métrica poética, mas às vezes não se aplica à vida. Então, acho que a primeira coisa, eu penso que o primeiro momento que a gente tem que, para falar sobre isso, é tentar talvez
deixar de lado essas definições de que o amor é um sentimento que te consome, é algo que te arrebata, ou é algo que você simplesmente vai experimentar ou não tem como interpretar, saber exatamente o que é. Deixar essas definições de lado e tentar ser um pouquinho mais prático, ser um pouquinho mais objetivo. Tem algumas pessoas que pensam assim, né, que não, quando você ama, você não pode se deixar levar pela razão e tal, mas o amor tem um elemento racional, porque o amor envolve decisões, o amor envolve uma reação da gente ao outro, uma interpretação do outro, envolve a gente também, em certos aspectos, disciplinar a nós mesmos. Então, assim, o amor, ele compreende coisas que precisam de uma boa carga de racionalidade. E eu até chego a dizer que o amor, ele só funciona exatamente se tiver essa razão comprometida em fazê-lo funcionar. Puxa, aí a gente quebra até esse paradigma do amor-paixão, do amor-sentimento, que é tão forte. Porque imagina, se nós estamos falando agora para jovens e bem jovens ainda, até nos relacionamentos, que não têm experiência, vai dizer assim, mas Darleide, Tiago, e o que eu estou sentindo? Sabe, eu quero estar junto, eu quero ouvi-lo, a voz dele, quando eu vejo ou ela, alguma coisa assim, eu quero estar junto. E aí traz tanta emoção junto, só que quando a gente vai para a vida real, a gente precisa ter mais firmemente esse sentimento transportado para a vida real, ele é mais exigente. Por exemplo, tem um texto aqui do livro que diz assim, Satanás está afanosamente, ou seja, assim, trabalhando desesperadamente, empenhado em influenciar pessoas inteiramente desencontradas entre si a ligarem seus interesses. Ele se alegra, exulta nessa obra, pois pode assim trazer mais miséria e desespero à família humana do que exercendo sua habilidade em qualquer outro sentido. Olha só, os relacionamentos podem ser usados por Satanás para destruir a mais bela obra de Deus, um ser que nós somos. Amor, se não for entendido, se não for trabalhado do modo como precisa ser, pode fazer muita gente se perder inclusive na busca de um companheiro, de uma companheira. Eu acho importante pensar nisso, porque a gente vai falar bastante ainda, né, a respeito disso do amor, o que é, né, o amor que realmente vale a pena. Mas a gente precisa entender que a nossa maneira de amar, humanamente falando, ela é cheia dos nossos vícios, ela é cheia das nossas tendências ruins. Então, assim, o nosso amor, ele carece de algumas decisões antes, ele carece de algumas coisas que precisam acontecer antes da gente começar realmente a amar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando eu olho, por exemplo, para esse texto que você acabou de ler, eu fico pensando no seguinte necessidade. Antes de eu simplesmente, eu amo, ou aquela coisa que existe nas músicas por aí que a gente tem que deixar acontecer de forma natural e tudo mais, eu preciso ter algumas reações à minha natureza. A minha natureza precisa ser disciplinada a entender o que é importante, o que é necessário, atrás do que eu preciso ir e, de alguma maneira, ser senhor das minhas emoções, na verdade, não deixar que Deus seja senhor das minhas emoções, de tal maneira que Ele me ajude antes mesmo de investir meus afetos em alguém, eu já tenho alguns filtros previamente estabelecidos que vão me ajudar a ter um amor que vai se expressar de uma forma mais saudável, de uma forma mais madura e para o crescimento, né, de cada indivíduo. Tiago, então, o que não é amor? O que não é amor? Pontua esse tema. Então, eu vou até aproveitar aqui, porque eu gosto de uma frase que tem aqui no texto, porque eu acho que definir as coisas é tão importante quanto não definir. Assim, a gente define não dizendo o que é. E ela tem uma frase que é muito bacana, que eu acho que é essa aqui, O verdadeiro amor não é uma forte, ardente e impetuosa paixão. Ponto final. Forte. Então, isso não é amor. Esse sentimento arrebatador, que nem você disse, né, que eu só quero estar do lado dele, que meu mundo gira em torno dele ou dela, nem sempre isso é amor. Pode ser, como ela diz aqui, uma forte e impetuosa paixão. Geralmente é egoísta porque não tem necessariamente um cuidado do outro, tem simplesmente o outro se torna um instrumento para suprimento das minhas necessidades. E quando se é jovem, se funciona num ritmo de vida, numa rotina de vida,
em que não é o ritmo e rotina de vida que vai ser pro resto da vida. Então, essa coisa do que, não, mas a gente adora passar tempo junto. É muito fácil eu gostar de passar tempo junto se eu tenho todo o tempo do mundo para ficar junto, para ficar na internet, para ficar conversando. Então, esse amor que não funciona, ou esse tipo de relação que não funciona numa vida real, naquilo que vai ser a vida para sempre, numa rotina, também ele não é... Ele é uma afeição que funciona ali, mas não vai funcionar realmente. Quando ela fala de que o amor não é uma forte, ardente e impetuosa paixão, eu acho interessante que está chamando a atenção exatamente para esse momento, que não dá para simplesmente ser só sentimento, só emoção, só desejo, só bem-querer, não dá para ser só isso, tem que ter alguma coisa a mais. E aí que ela entra então no definir o que é. Ela estabelece bem, isso não é. Então, com isso já dá para filtrar, já dá para mudar o eu te amo de muita gente. Já dá para peneirar muitas emoções aí, muito relacionamento que está pautado no ímpeto, no desejo, na vontade, eu faço tudo por ele, faço tudo por ela. Mas aí ela vem definindo assim, ó, a autora define, ao contrário, o amor é calmo e profundo em sua natureza. Uau! Amor calmo e profundo. Pensa, avalia, a gente avalia o relacionamento, a gente trabalha as questões com mais profundidade, porque aí está uma das questões que a gente precisa trabalhar muito pontualmente, é que nós temos aprendido a viver de modo muito geral, inclusive, em todas as camadas, em todos os meios, não somente no relacionamento, namoro, mas a gente tem aprendido, sido ensinado a ser muito superficial na vida. E essa superficialidade, inclusive, faz com que não experimentemos o que é mais profundo, como de fato ela diz é o amor, que ao contrário do ímpeto e forte, ardente paixão, o amor é calmo e profundo. Profundo? Como falar de profundidade numa geração tão superficial? E falar até nem é o mais desafiador, né? O mais desafiador é ser profundo numa geração tão superficial, porque a gente vive hoje... E eu falo isso lá pro pessoal e eu não tenho nenhuma dificuldade, às vezes, de achar... Eu não acho que isso ofende ninguém, mas a gente vive num tempo de uma geração extremamente preguiçosa. É uma geração que encontrou nesse atalho de amor um caminho mais cômodo. Porque, pensando bem, é muito mais cômodo eu ser um apaixonado impulsivo do que ser um amante calmo e profundo. É muito mais fácil eu me desdobrar para fazer um piquenique maravilhoso do que eu começar a guardar dinheiro porque eu quero ter uma vida bacana com a pessoa que eu escolhi. É muito mais fácil, é muito mais cômodo. Essa paixão, a paixão por mais ardente e arrebatadora que seja, ela é o retrato dessa geração preguiçosa, que prefere agir por impulso do que pensar. Quando eu falo então que o amor ele é calmo e profundo, é exatamente, e por isso que eu digo que é aquela coisa, que o nosso amor, ele, por natureza, ele vem cheio dessas corrupções. Então, ele precisa vir com alguns acessórios e é essa decisão. Eu preciso ir além do simplesmente querer, do simplesmente desejar, eu preciso ir além disso. E essa profundidade do amor, ela envolve essa racionalidade de pensar exatamente o que é importante, o amor, né, na relação de namoro, ele não é simplesmente ele existe como um fim em si mesmo, né? O namoro não é um fim em si mesmo. Então, se o namoro não é um fim em si mesmo, então ele está pensando em propósitos, ele tem objetivos, ele quer chegar em algum lugar. E aí, então, vem a profundidade do amor, que o amor me faz pensar o seguinte: esse namoro é o caminho para chegar, esse namoro é o caminho para alcançar os propósitos, esse namoro realmente está compatível com aquilo que eu espero, com aquilo que Deus espera de mim. Então, é uma série de perguntas que fazem que aí vem o grande problema, que faz com que o indivíduo questione a relação, questione o outro, questione a si mesmo, e é aí que fica o desafio, né? Porque a gente nunca gosta de muitas perguntas, ainda mais perguntas que necessitam de raciocínio e de empenho para chegar na resposta. Esse amor calmo e profundo, né, ela continua dizendo a respeito, olha para além das meras exterioridades, sendo atraído pelas qualidades apenas, é sábio e apto a discernir e sua dedicação é real e permanente. Olha, Tiago, o que dizer a respeito? Olha, para além das meras exterioridades. Não é ser um rostinho bonitinho, se tem o corpinho, se tem, sabe, o estereótipo do momento. Não é exatamente isso que é amor. Isso é superficialidade. E ele diz para ser atraído pelas qualidades apenas. E pastor,
E eu acho interessante que ela coloca em contrariedade. Porque se ela falou assim, olha, não é apenas meras exterioridades, mas ele é atraído pelas qualidades, então ela não está contando dentre as qualidades exteriores. Exato. As qualidades de beleza, as qualidades de um bom físico, de uma boa roupa e tudo mais. Essas qualidades não estão sendo contadas. Exato. Ela está falando de qualidades que não podem ser avaliadas no simples olhar. Mas tem uma coisa na nossa geração de Facebook, nessa geração de redes sociais, onde a gente tem impressões das pessoas muito rapidamente por aquilo que elas escrevem, não simplesmente pelas fotos que elas postam. Aqui nessa exterioridade também tem uma coisa que talvez até mesmo no tempo que ela escreveu, o exterior não compreendesse isso ainda, que é o discurso exterior. Hoje a gente tem muita gente que fala de si mesmo de uma maneira que você se apaixona. A pessoa vende-se a si mesma de uma maneira que a gente fica pensando, nossa, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida, por quê? Ela vai lá e fala de si de uma maneira que a gente pega aquele texto, pega aquele discurso como sendo a verdade final a respeito da pessoa e fala, é tudo isso que eu preciso. Então, ir para além da exterioridade não tem a ver, só nesse caso, simplesmente ir além da aparência, mas tem a ver também com ir além do primeiro discurso, a primeira venda, os primeiros valores que a pessoa fala, porque a gente hoje vive numa relação com as pessoas que parece muita relação com o nosso de entrevista de trabalho. Em entrevista de trabalho, a gente vive falando das nossas qualidades. O nosso futuro empregador ouve só a qualidade da gente. E até os defeitos a gente tenta maquiá-los de tal forma que eles soem como virtude. A gente fala da nossa... O sujeito é o mais impulsivo do mundo, mas ele se vende como sendo uma pessoa proativa. Porque está na moda ser proativo, né? Então, e nas relações fica assim também. As pessoas se vendem só suas qualidades e até os defeitos elas maquiam de tal forma que soem como qualidade. Nossa, olha que pessoa maravilhosa. Então, também tem a ver com ir para além desse discurso. Perfeito. E ir para as qualidades, então vem para esse ponto de que eu não posso simplesmente bater o olho ou as primeiras palavras não são aquela coisa de que a primeira impressão é que fica. Pode até ser, mas eu não posso ficar só com a primeira impressão. Eu preciso ir para a segunda, para a terceira e não só para a impressão. Eu preciso ir para aquilo que é fato e tentar descobrir algo além dos exteriores. Perfeito, perfeito. Até porque nós vivemos tempos em que até uma fotografia, você pode usar vários filtros. Então, nós maquiamos, a própria imagem não é real, o discurso não é real, as palavras provavelmente digam algo mais para ser curtido do que para, de fato, revelar quem somos, e isso é muito significativo. Conversa boa, e vamos falar ainda mais a respeito de amor. Será que o que você está sentindo é amor? Como entender amor? Vamos falar, por exemplo, amor não é sentimento, diz a autora deste livro, Cartas aos Jovens Namorados. Ela diz, não é amor, o amor não é sentimento, é princípio. Como saber quando é princípio, quando é sentimento, como entender? Vamos nos aprofundando um pouco mais. E o meu convidado de hoje, o pastor Tiago, nos ajudando com este tema tão gostoso. A gente volta rapidinho aqui no Sem Tabus. Amigos queridos, bem-vindos. Vamos continuar aqui o Sem Tabus. Hoje estamos falando sobre: será que é realmente amor isso que você sente, isso que você sentiu, aquilo que você entende como amor? É de verdade amor ou é apenas a repetição de uma palavra que se tornou tão banal, tão comum e não entendida como de fato é? Será? Estamos pensando sobre isso. Queremos motivar você a ser mais reflexivo, mais profundo do que simplesmente sentir. Sentimento não diz tudo. Sentimento é muito diferente do que realmente é o amor. Pelo menos é isso que entendemos na Palavra de Deus e o que estamos estudando hoje aqui a partir desse livro pequenininho que eu tenho em minhas mãos, da autora Ellen White. Esse livro você encontra na Casa Publicadora Brasileira. Ela dá algumas dicas muito contundentes a respeito do que é amor e do que não é amor. Vou pedir agora para o pastor Tiago, meu convidado de hoje, para falar para a gente a respeito da seguinte afirmativa feita pela autora. Ela diz que o amor é precioso, um dom precioso que recebemos de Deus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas é princípio. O que vem a ser amor-princípio, Tiago? Quando a gente pensa no amor-princípio, e aí a gente tem que pensar no amor fora de uma relação de namoro, mas o amor de uma forma mais geral, o amor
é o princípio que rege todas as ações de Deus. Deus faz o que Ele faz por amor. Deus cria por amor, Deus salva por amor, Deus se relaciona por amor e corrige por amor. Então, quando eu penso no amor como princípio, ele é um elemento que norteia, que dá direção para as coisas. Aplicando a nós, Jesus falou várias vezes, olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros e tudo mais. Jesus estava dizendo o seguinte, que existe uma escolha por um princípio que é o princípio do amor. O princípio do amor é o seguinte, existe algo básico, fundamental, que é amar. E essa escolha independe se eu estou numa relação, se eu não estou numa relação, se eu sou namorado. É uma escolha, é um princípio. O princípio que norteia a minha vida é o amor. Ele vai se manifestar em sentimentos de afeição, de cuidado, de carinho, e talvez de uma forma mais intensa por uma pessoa, talvez de uma forma específica por uma pessoa, isso pode acontecer. Mas o sentimento é algo que acontece, mas o princípio é algo que eu escolho. Então, quando eu penso que o amor não é simplesmente um sentimento, mas é um princípio, então o amor é algo que eu escolho e por escolher ele vai redundar em sentimentos de afeição, de cuidado, de preocupação, mas é um princípio que eu escolhi. E esse princípio ele tem alguns elementos básicos que não são simplesmente naturalmente acontecendo. Quando penso, por exemplo, no amor caracterizado na Bíblia, ele tem alguns princípios, ele tem algumas características. Então, quando eu escolho o princípio do amor, eu escolho agir e reagir de acordo com esse princípio, de acordo com as características deste princípio. O sentimento, como eu disse, ele vai ser reflexo dessa escolha. É por isso que às vezes quando a gente fala de amar, a pessoa fala, eu não tenho o que fazer, eu amo, o que eu vou fazer? Esse amor que as pessoas geralmente sentem impotentes diante dele, esse amor é esse sentimento, é essa reação, simplesmente. O amor, por princípio, é um amor que eu escolho. Eu escolho hoje, eu escolho amar. Independente de quem seja. Você ama a sua esposa, independente de ela queimar o feijão, ou de olhar para você com cara feia, ou de estar de TPM, ou dizer, Tiago, eu nem sei se eu te amo. Você vai dizer, não, você não sabe se eu te amo, mas o princípio do nosso relacionamento, a base é amor e eu vou te sustentar em amor. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. E tem a ver, inclusive, quando não apenas ela faz, mas tem a ver quando eu me vejo, por exemplo, parece que eu não estou sentindo mais aquela coisa que eu sentia. O sentimento não é a orientação, eu não sou orientado por sentimento, eu sou orientado por princípios. E num princípio que eu escolhi o princípio de amar, eu escolhi viver o princípio do amor. Então, é ele quem norteia os sentimentos, é ele quem vai nortear a maneira. Então, peraí, eu não estou sentindo mais a mesma coisa, parece que as coisas não estão mais da mesma maneira dentro de mim, mas eu escolhi amar. Então, eu preciso voltar às características desse amor e preciso começar a desenvolver coisas na minha rotina e na minha vida que me façam ter também um sentimento que corresponde a esse princípio. Nunca é do sentimento para a ação, porque o sentimento oscila, a gente muda, as coisas não funcionam na base do sentimento. Não funcionaria bem e não funciona de maneira nenhuma. Mas quando eu tenho o princípio, a base, ele é sólido. Então, ainda que eu não sinta, eu sei que eu amo. Os nossos sentimentos, eles são reações. Né? Eles são reações. Então, que se modificam ao longo do dia até. Porque a nossa reação ela depende das ações que são anteriores, a ação do outro ou minha ação. São reações. O princípio não, o princípio é essa coisa. O princípio é o que vai nortear as reações. Então eu escolho amar e os desdobramentos vão ser os mais diferentes. A autora continua dizendo que a brandura, a gentileza, a paciência e a longanimidade, o não se ofender facilmente, o sofrer tudo, esperar tudo, tudo suportar, como diz 1 Coríntios. Estes são os frutos dados pela preciosa árvore do amor. Uau! Que suporta tudo, que sofre tudo, que espera, que não se ofende facilmente, isso é amor. É forte. As pessoas leem ou veem uma espécie de definição dessa, ou por exemplo, como tem lá em 1 Coríntios 13, que o amor tudo suporta, tudo espera e tal. Leem isso, nossa, mas isso é um desafio muito grande, como é que eu vou fazer e tudo mais. Porque geralmente o que a gente pensa? Quando acontecer uma situação mais drástica, eu não vou conseguir reagir, não vou conseguir lidar dessa maneira como está prescrito. É aí que entra a questão do princípio. Quando existe um princípio, eu escolho. Então eu olho para cá, eu escolho que nesse amor que é brando, que é gentil, que é paciente, então eu escolho ser brando, eu escolho ser gentil, eu escolho ser paciente, eu escolho exercitar isso, eu escolho ser assim.
as situações que vão vir, elas vão provocar reações diferentes em mim, mas eu já escolhi antes. Eu não escolhi no tempo de guerra, eu escolhi no tempo de paz. E eu acho bonito ela falar exatamente dessa maneira. Estes são os frutos dados pela árvore do amor. E aí entra uma questão bem importante, porque toda árvore que produz frutos, ela é cuidada, ela é podada, ela é regada, ela é nutrida. Nenhuma árvore dá frutos simplesmente não naturalmente, ela dá frutos naturalmente, porque é da natureza dela dar, mas ela precisa de cuidados, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser regada. Da mesma maneira, essa escolha por esse princípio de amar, ela depende disso, depende da nutrição, depende da constante avaliação. Alguém que, por exemplo, tem uma grande plantação, que tem árvores diferentes e que dá frutos, ele não pode simplesmente deixar as árvores lá, ir embora e voltar para colher. Ele tem que ficar constantemente olhando, ele tem que ficar constantemente em vigilância. E é exatamente assim que o amor funciona. O amor não funciona dessa maneira displicente. Alguns acreditam que eu tenho amor, eu amo e dou a quem doer, vou amar. Prometer amar por toda a vida é uma coisa. O grande desafio é fazer com que esse amor para toda a vida seja regado e alimentado diariamente. Porque se eu chego aqui e digo, não, estamos juntos até que a morte separe. É essa a parte fácil do amor. A parte difícil é, enquanto a morte não separar e tiver vida, eu preciso escolher alimentar esse amor todos os dias. Perfeito. E Ellen White diz isso também, né? Exatamente isso que você traz, essa árvore se nutrida, demonstra-se-á daquelas que são sempre verdes. Amor, por isso que não pode ser o amor sentimento, porque se o sentimento oscila, eu não rego. Se ela me olhou de cara feia, ou se ele não fez as minhas vontades, se ele esqueceu da data do Dia dos Namorados, se ele ou ela fez algo que me desagradou, e as pessoas se desagradam, não é, Tiago? Nos relacionamentos, de modo geral, isso é fácil de saber. Nós nos desagradamos, inclusive no casamento e no namoro. E aí cabe uma coisa também, né, Leite? Que assim, falou da questão de desagradar. Outra coisa também muito característica dessa geração é que é uma geração extremamente ressentida. Isso. Tudo se dói, tudo é ruim, tudo é mimimi, tudo chora, sabe? É uma geração de louça, que assim, se você encostar muito, quebra e se desfaz. E esse é um desafio muito grande, porque nessa coisa da superficialidade, como é tudo muito superficial, nós nos tornamos extremamente frágeis, superficiais. Então, não há espaço para confrontação, até mesmo essa coisa de o indivíduo querer que o outro seja melhor, né? Dentro de um relacionamento, ela quer que ele melhore, então por isso ela o confronta com algumas coisas, o sujeito já não me ama mais, e aí o sentimento sofre oscilações, porque eu não posso ser confrontado, eu não posso ser discordado, eu não posso ser desagradado. A gente se desagrada, mas às vezes é importante que as pessoas nos desagradem. Sim. E então quando fica nessa coisa do sentimento, a gente fica extremamente frágil, porque quando a gente só sente, a gente se ressente. E fica são relações sempre muito instáveis. É por isso que precisa ir para além disso, né? Como nem você estava falando, é para ir para além desse sentimento. Eu acho interessante quando você coloca assim, é uma geração de louça, né? E eu estou percebendo, e assim, é alguma coisa percebida já por profissionais da área, os psicólogos no atendimento a jovens, por exemplo, a homens, e está sendo percebida uma fragilidade masculina muito grande. Os homens que antes se não é que assim, a história do homem não chora, não é isso, o homem não chora. Claro que o homem tem sensibilidade, claro que o homem é dado ao homem o direito de chorar, mas os homens participando de alguma coisa que deixa as relações muito mais frágeis, porque o suporte masculino numa relação é muito importante. Sim. Há algum tempo atrás eu fiz um programa, um Sem Tabus, com o pastor Felipe Heiderich, e falamos exatamente sobre homem mamão. Que é aquele homem do não me toque, do homem que não se permite ou não permite que haja confrontação, que sabe, que chega às vias de ser tão sensível quanto a menininha, a mulherzinha, e que não faz bem para a relação. Uma coisa é ser sensível enquanto homem, enquanto ser humano. Outra coisa é você ser tão frágil em suas emoções que não tenha suporte para si e nem para uma mulher que esteja do seu lado. E uma coisa importante pensando nos homens é que essa fragilidade, porque geralmente na fragilidade e as pessoas, o frágil reage, né, na sua fragilidade, sendo ali, né, chorando, ficando totalmente vítima ou indefeso. Isso. Mas é tão frágil quanto esse, é aquele que numa confrontação reage sendo agressivo, porque da mesma maneira ele está reagindo
para o outro lado, mas ele está demonstrando fragilidade também. Porque se diante de uma situação de embate, a reação dele é agressiva, é explosiva, é querendo resolver tudo, é batendo porta, ele está mostrando a mesma fragilidade, a mesma imaturidade. Nunca se viu tanta gente mimada como a gente tem hoje. Concordo. É daquela coisa, é fruto de uma geração que recebeu tudo, onde tudo é muito fácil de conseguir, é uma geração que cada vez mais tardiamente sai da casa dos pais, se torna independente. Então, diante dessas repetições, a gente, sendo tão mimado, fica difícil de entrar numa relação onde eu penso o seguinte, olha, eu tenho que ser gentil, eu tenho que ser paciente, eu tenho que esperar as coisas, eu tenho que suportar coisas, eu tenho que sofrer. E quando a gente apresenta isso como sendo uma escolha, aí é que fica mais difícil ainda, porque dá mais preguiça ainda. Essa violência, que é uma reação diante de confrontação, e quando homens são agressivos, e mulheres também, quando nós somos agressivos, quando nós partimos para o embate irracionalmente, então usamos da força, do grito. Nós vamos lembrar de casais, por exemplo, que viraram notícias no Brasil e no mundo, como aquele jovem que sequestrou uma moça durante algum tempo, alguns dias, e depois terminou por matá-la e dizia que era amor. Não, eu não admito que você termine comigo, eu não admito que você ponha um ponto final nessa relação. Quantos homens matam mulheres porque elas pediram divórcio, porque elas terminaram um namoro? N histórias, mulheres que também não se submetem ao fim de uma relação e elas partem para a violência, para a agressão e para o crime. Não seria uma geração mimada, que não aprendeu a perder, não aprendeu a lidar com as perdas e não admite que o outro diga não e ponha fim a uma relação? Ou seja, nós estamos falando de alguma coisa gravíssima. Aos pais que têm filhos, ensinem desde cedo que quando ele perder um brinquedo, aquilo tem significado para o resto da vida dele. Como ele reage a quando o brinquedo quebra? Ou a quando ele te pede um brinquedo e você não dá o brinquedo que ele te pediu, o telefone, o smartphone que ele te pediu, porque todos os amigos na escola têm e ele precisa ter, e ele diz, pai, eu tenho que ter, e você dá tudo que ele tem. Só que a vida não dá, que ele quer, mas a vida não dá tudo que a gente quer. E como é que funciona depois quando a namorada disser, não, eu não te quero mais? Como que ele vai reagir se ele não aprendeu a perder um brinquedo? Isso é alguma coisa importante para nós pensarmos enquanto pais, porque estamos criando uma geração mal criada. Esse é o Seu Sem Tabus, nós estamos falando sobre o que é amor, amor princípio, amor sentimento, baseado no livro Carta a Jovens Namorados. Eu indico para você, procure esse livro na Casa Publicadora Brasileira, são instruções muito pontuais. É um livro fininho, olha, um livro de bolso, fininho assim como eu tenho aqui nas mãos, mas de uma preciosidade, de uma reflexão incrível que vai ser produzida em você para lidar melhor com seus sentimentos e com o princípio da vida, que é o amor. Visite a nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt. Quero conversar com você sobre esse tema ali. Deixe o seu recado, conte a sua história, para a gente é sempre muito bem-vindo. Tiago, tem outro texto aqui que eu quero abordar contigo antes de ir para o próximo intervalo, quando a autora diz que muitos casamentos só podem produzir misérias e, no entanto, o espírito dos jovens correm por esse trilho porque Satanás os leva ali, fazendo-os crer que precisam casar para serem felizes, quando é certo que não possuem habilidade para controlar-se ou sustentar uma família. O amor princípio, uma relação conjugal, um namoro, que nós entendemos que o namoro deva levar para um casamento, para um relacionamento sério, ela diz que Satanás muitas vezes leva os jovens pelo princípio do sentimento quando eles não têm como sustentar uma família e nem ao menos se controlar, que tem a ver com isso que nós estávamos dizendo agora. Esse tema de hoje não é um tema superficial, é um tema contundente. Sabe por quê, Tiago? Além de tudo que temos dito, é entender que nós estamos também falando para uma geração que não quer ouvir falar de inferno, de Satanás, de pecado. Eu sei que quando eu estou dizendo essas palavras, no coração de muita gente soa estranho, porque nós estamos acostumados a uma linguagem que é muito confortável. Eu quero que confortem as minhas emoções. Eu quero que digam que eu estou certo, de que apesar de eu ser mal, de eu fazer escolhas erradas, no final vai dar tudo certo, porque Deus me ama, Ele é um velhinho bonzinho que aprova
tudo que eu faço. Mas esse texto é muito grave, ele pega muito pesado, que Satanás escolhe pessoas erradas para que elas estejam juntas e construam uma vida de miséria. Uau! E você falou a respeito disso porque as pessoas gostam de ouvir sobre Deus, querem ouvir sobre Deus, mas parece que não tem nunca o contraponto, como se Satanás não existisse, como se o mal não existisse. E como se ele não tivesse interessado em nossas relações. E ele não fosse alguém que estivesse completamente alheio a tudo aquilo que está acontecendo. Eu sei que você tem coisas incríveis para dizer a respeito. Vamos para o nosso intervalo rapidinho, só para você ficar com esse tema no ar. Satanás tem a ver com muitas relações indevidas. Assim como Deus se importa com a pessoa com quem você vai casar, com quem você está namorando, com os seus sentimentos, com suas emoções, nós não podemos esquecer que há também um outro, aquele que nós chamamos de inimigo, mas que a Bíblia, além de chamá-lo de inimigo das nossas almas, chama de serpente, o enganador, que está pronto para destruir, como um leão que ruge, querendo devorar-nos. Essa é a linguagem bíblica e isso tem a ver com os nossos relacionamentos, sim. É o seu namoro, é a sua escolha, é o seu sentimento originado no caráter, no coração de Deus ou tem a ver com o outro ser, com as trevas? Uau, duro, né? Nós voltamos rapidinho aqui, essa é a sua Novo Tempo, Rede Rádio Novo Tempo, trabalhando com a palavra, com a verdade, querendo ver você feliz. Voltamos rapidinho aqui, até já. De volta no nosso Sem Tabus, última parte de hoje, estamos lendo trechos de um livro que eu quero recomendar para você. Estou recomendando para você o livro Carta a Jovens Namorados. O que é amor e o que não é amor, como se sustentar no princípio do amor, como trabalhar melhor os sentimentos para não ser levados por ele. Por exemplo, tantas pessoas estão envolvidas, ligadas umas às outras, por sentimentos apenas que são passageiros e se modificam e não são de fato capazes de sustentar uma relação por um longo período. Não seria por estes e alguns motivos que os cercam que as relações são tão frágeis e as pessoas se separam tão facilmente nos dias de hoje, Tiago? A gente até tem uma questão que eu achei bem interessante, que está ligada um pouquinho com isso, porque nessa questão da vida superficial, e não só isso, daquilo que a gente tem aprendido e ouvido repetidamente, que é aquela coisa que nós só somos felizes dentro de um relacionamento e então você tem que ter um namorado, tem que ter uma namorada, tem que casar ou algum tipo de relacionamento para viver feliz. Primeiro que a gente vive numa sociedade que vive um culto à felicidade. Parece que a coisa mais importante e necessária do mundo é ser feliz e se você é feliz é isso que importa, independente do que você está fazendo, independente de como isso está reagindo nos outros. Mas esse é um outro assunto. Mas, e eu acho interessante exatamente no texto aqui ela falar sobre o fato de que Satanás os leva a ir por um trilho de miséria e tal, fazendo-os crer que precisam casar para serem felizes. Isso vai um pouco contra até mesmo o discurso religioso que muitas vezes existe, que só se é feliz casado. E que se eu vou ser feliz apenas se eu casar. Enquanto eu não tiver uma pessoa na minha vida, eu não vou ser feliz. E aí vem aquele discurso de muita gente, eu não consigo ficar sozinho, eu não sei ficar sozinho. Então vai aprender a ficar sozinho para depois ficar junto, né? Só presta como companheiro quem descobriu e quem se descobriu feliz sozinho. E eu acho bacana nisso porque uma das coisas, dos caminhos, uma das armadilhas bem sensíveis do nosso tempo é transferir a responsabilidade para o outro para que o outro me faça feliz, para que o outro faça aquilo que eu não estou dando conta de fazer. Então eu transfiro a responsabilidade para o trabalho me trazer felicidade. Eu transfiro a responsabilidade para o dinheiro, para ele me trazer felicidade. Eu transfiro a responsabilidade para o marido, para a esposa, para ele me trazer felicidade. Porque eu não dou conta de produzir isso e porque eu também não descobri ainda que um caminho de uma relação saudável e constante com Deus produz isso. Então eu transfiro para o outro. Só que no que eu transfiro para o outro, geralmente o outro vem com a mesma expectativa. E nessa acaba que os dois ficam frustrados. Porque eu transfiro para o outro algo que ele não tem poder de fazer. E nessa corrupção que a gente vive, a gente aprendeu que ser feliz é ser agradado, é a pessoa fazer aquilo que me faz bem, simplesmente. E daí quando de repente eu estou num casamento onde o outro faz coisas que me desagradam, que não me faz tão bem assim,
ou que simplesmente pela rotina já não me traz tanta satisfação, não, já não sou mais feliz. E aí vem aquela coisa, não, é bom cada um seguir pelo seu caminho mesmo, porque o que importa é ser feliz. Mas não é bem... a gente foi pelo caminho errado. Exatamente. Quando eu li anteriormente o texto a respeito de que Satanás une pessoas para que então as arraste sobre misérias, se você ia fazer um comentário, eu chamei o intervalo. Vou repetir o texto para trazer novamente a ideia. Muitos casamentos só podem produzir misérias e essas pessoas, quando se uniram, elas acreditavam que aquilo era amor, tá? Lembre-se que o tema aqui é o que é amor e o que não é amor, o que ele é princípio e sentimento. Então a autora diz assim, que muitos casamentos só podem produzir misérias. No entanto, o espírito dos jovens corre por esse trilho, porque Satanás os leva ali, fazendo-os crer que precisam casar para serem felizes, quando é certo que não possuem habilidade para controlar-se ou sustentar uma família. Tiago, ela está dizendo que Satanás leva as pessoas a desejarem o casamento sem que elas estejam prontas. Então, novamente, nós estamos entendendo que amor faz pensar, amor faz planejar, amor faz ter o mínimo de segurança para entrar numa relação. Amor é racional. Sim. Como a gente falou, né, que é a coisa do princípio. Né? É um princípio que norteia as escolhas. E é importante até a respeito daquilo que a gente terminou falando no bloco anterior, daquela coisa de Deus e Satanás, que é o seguinte, tudo aquilo que é importante para Deus é importante para o inimigo de Deus. Porque tudo aquilo que Deus faz questão de construir, o inimigo faz questão de destruir. Isso é claro e óbvio durante todas as páginas da Bíblia, durante a história do mundo, quando a gente lê por essa ótica espiritual. É assim. Então, se Deus está interessado em boas relações, em casamentos saudáveis, é óbvio que Satanás está interessado em más relações e em casamentos doentes. E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer nessa falsa impressão que a gente acabou de falar, daquela coisa de que eu preciso ser feliz dentro de um casamento, eu preciso me casar para ser feliz, eu não consigo ser feliz antes. Não tem a ver com essa questão de pessoas que não estão prontas. E não estão prontas porque existem... essa é uma coisa importante também, né? Não existe um estágio assim, olha, esse aqui é o estágio que eu estou pronto. Porque tem muita gente que vai pensar assim, nunca vou estar pronto. Mas existem algumas decisões que já nos preparam. Que é a decisão de, eu preciso dominar meu temperamento. Aqui eu acho interessante ela falar sobre isso, que não possuem habilidade para controlar-se. Como é que vai entrar numa relação se eu não tenho domínio de mim? Como é que eu vou conseguir gerenciar, administrar uma relação em duas pessoas, depois vem mais por causa da família que vai se formando, se eu não consigo administrar as minhas emoções, se eu não consigo administrar as minhas reações. E também tem aqui a questão que ela fala do sustentar a família. Geralmente sustentar a família a gente às vezes reduz ao dar o sustento. Mas sustentar a família tem a ver com sustentar a família emocionalmente também, espiritualmente e também na provisão dos recursos. Tudo isso está envolvido. Mas quando alguém, né, a pessoa não consegue simplesmente administrar a si mesmo, vai provavelmente entrar numa relação confiando que vai aprender isso na relação, ou que talvez nem é necessário aprender, e provavelmente vai levar aquilo que ela diz, né, que casamentos vão produzir miséria. Então fica a dica para muitos casaizinhos, ou muitas mocinhas ou rapazinhos que admitem que o outro expresse com agressividade, com reações que deveriam ser intoleráveis, do gênero. Aí ele é muito ciumento, Darleide. Pastor Tiago, ele é muito ciumento. Eu não posso ter amigos, eu não posso falar com ninguém. Eu tive que me excluir das redes sociais. E ele me persegue, ele me pressiona, ou ela. Cuidado com pessoas extremamente ciumentas. Muito cuidado. Olha, da última vez que nós brigamos, ele deu um soco na parede, assim que, olha, Darleide, eu fiquei com medo. Não tema desacreditar. Não tema desacreditar que este sentimento que ele tem por você pode ser bonito, pode ser o que for, mas em algum momento o soco que ele deu na parede pode vir na sua direção. Então, cuidado, alguém que não se domina, alguém que não se controla, alguém que não respeita, por mais que você tenha bons sentimentos por ele, algum sinal de alerta, ou por ela, algum sinal de alerta para você pensar. Isso é amor. Tem certeza que vocês estão prontos para entrar numa relação? Tem certeza?
Bom, vamos fazer mais agora um comentário a respeito de um outro trecho que me chamou muita atenção quando fala de amor, uma planta terna, pastor. Ela diz assim que aqueles que têm ideias muito elevadas sobre a vida matrimonial, cuja imaginação tem construído castelos no ar, que não tem nada a ver com as perplexidades e problemas da vida, se encontrarão lamentavelmente desapontados diante da realidade. Quando a vida real vier com seus problemas e preocupações, eles estarão totalmente despreparados para enfrentá-los. Gente, muito beijo na boca, muita mãozinha boba, muita conversinha, sabe, de final do dia, sabe, jogando conversa fora, aquele sentimento, aquela vontade de estar junto, aquela sensação, o êxtase e a excitação. Quando o casal está junto, se beija, se abraça, palavras, carinho, há uma excitação muito grande. Isso não prepara você para os desafios da vida. Fica atento para isso. Então, por isso que nós escolhemos o tema de hoje. O que é amor? Isso realmente é amor? É um tema subjetivo? É um tema subjetivo? É, mas de fundamental importância para entendermos melhor. Tiago, o que você seleciona, além deste capítulo, para nós comentarmos a respeito? Eu vou selecionar até uma parte que tem a ver com o que você disse. Uhum. É um tema subjetivo, mas de aplicações extremamente objetivas. Práticas, E às vezes o fato de a gente tratá-lo de uma forma simplesmente subjetiva, como geralmente se faz, faz com que fique muito à mercê de cada um. E isso para mim é amor, para você é o que você quiser. Então, porque não tem nenhuma realidade objetiva sendo pensada atrás disso. E o amor tem uma questão objetiva, tem uma questão prática, se desdobra. Quando ela fala de brandura, de cortesia, da decisão, do princípio, tem a ver com coisas objetivas, tem a ver com decisões, com coisas que repercutem na vida prática, né? Vamos falar do amor que é cego? Você viu que ela fala do amor cego. E amor, gente, é isso mesmo. Diz assim, eu tô cego de amor. Amor cega? Duas pessoas travam relações, tornam-se envaidecidas mutuamente, têm absorvido toda a sua atenção. Só pensa no outro, tudo é o outro, a ligação é para o outro, o e-mail é para o outro, as redes sociais, tudo outro. A razão fica cega, o juízo fica subvertido, não se submetem a nenhuma advertência ou direção, mas insistem em seguir o seu próprio caminho de más consequências. Não ouve os pais, é isso que ela está dizendo, fica irracional. Aqui, a razão fica cegada. A gente está até agora, todo o tempo falando, né, que o amor tem um elemento racional, tem um elemento racional. Se cegou a razão, já não é mais o amor que parece ser, já não pensa. E aqui vem algumas coisas muito, muito práticas, né, que ela fala e tem a ver com essa questão eu acho interessante quando ela fala a respeito do feitiço, né, que esse amor, a pessoa parece enfeitiçada mesmo. O amor fica sob o enfeitiço desse envaidecimento, ou seja, desse sentimento de que o outro é tudo na minha vida, sob o feitiço desse envaidecimento é sacrificado o bom nome, a honra, o casamento de tais pessoas não pode se realizar com a aprovação de Deus. Porque o feitiço tira justamente a razão, você fica dominado, né? Está todo dominado. Sem juízo, né? E é interessante pensar que tem alguns que... um caso simples, por exemplo. Tá lá tão apaixonado e o sujeito faz uma dívida enorme porque tá chegando o dia dos namorados e tem que dar um presente e tal, e ele vai dar um presente no dia dos namorados, então ele faz uma dívida enorme que ele não tem como pagar. É exatamente isso, a razão ficou cega. A razão fica cega porque ele deixou de calcular coisas básicas, necessidades básicas, porque tinha que dar um presente. Você falou a respeito da relação com os pais, né? Os pais estão lá olhando, falando isso vai dar errado, e a pessoa simplesmente ignora tudo isso, sai, é a menina que entra no carro do namorado que não tem habilitação, que dirige que nem um maluco, não, mas a gente está aqui, a gente se ama. Não importa ser feliz agora, né, Tiago? E essa razão cega, esse amor, né, que o amor é cego, o amor pode ser cego para algumas coisas. O amor é cego para questões, às vezes, físicas, não descuido físico, né? Sim. Mas o amor ele é cego em algumas coisas. O amor às vezes não é que ele é cego, o amor releva algumas coisas. Isso. Mas em questão de
daquilo que é razão, o amor não cega a razão. Esse talvez Não seja cega a não razão. cega a razão. Exato. Ela diz mais que tudo o que dizem a essas pessoas que estão sob o enfeitiço, esse encantamento, esse sentimento exagerado, ela diz que tudo o que possam dizer homens e mulheres de experiência não tem efeito, é impotente para mudar a decisão. Não ouve os pais, não ouve os amigos, não ouve o pastor, não ouve a liderança, não ouve ninguém. Só importa eles dois, e custe o que custar. É usuário de droga? Ah, mas eu amo. Ah, ele está preso? Ah, mas eu amo. Ele roubou? Mas eu amo. Ela é agressiva, ela é ciumenta, ela não é fiel, mas eu amo. Eu amo. Fazer o quê? Tem certeza que você não está enfeitiçado por um sentimento e desprovido de razão? Aí vale uma coisa, porque você deu alguns exemplos que eu acho que são muito, muito simbólicos, né? E icônicos, assim, porque eles falam dessas realidades. E aí, voltando àquilo lá que a gente falou do amor como princípio, eu vou voltar nisso, porque o amor como princípio, ele não oscila pela situação. Quando alguém diz o seguinte, olha, ele está usando drogas e tal, mas eu o amo. Não tem problema você amar. Tudo bem, ame. Ame. Só que amar, o princípio do amor, envolve em deixar que o outro lide com as consequências, envolve em entender que o amor pode durar, mas a relação nem tanto, e o amor pode durar para além da relação, eu continuo amando, mas eu te amo tanto que eu não posso continuar nessa relação que está doente. Então, o amor racional e por princípio, ele é esse amor que escolhe, que é orientado pelos princípios, ele escolhe agir de uma determinada maneira que contraria às vezes o sentimento, porque o amor é o seguinte, eu amo demais, então se eu amo, o sentimento me diz que eu tenho que ficar junto dele. O amor, o princípio é o seguinte, eu o amo, o meu sentimento quer ficar junto dele, mas o princípio diz o seguinte, não é a melhor coisa nem para mim nem para ele. Então, eu a amo, ela é infiel, ela é ciumenta, ele é agressivo, mas eu o amo. Ótimo, siga amando, mas entenda que é parte do amor sair da relação, é parte do amor deixar o outro ir, é parte do amor ouvir o não dos outros, é parte do amor ouvir gente mais experiente, é parte do amor permitir que a relação não continue. Isso é parte do amor, é parte do amor ser orientado por aquilo que é importante e não ser orientado simplesmente pelo sentimento. Adorei, Tiago. Terminou muito bem o programa. E eu só quero acrescentar mais um trechinho para deixar você pensando e desejoso de, inclusive, ter esse livro para você ler todo o contexto e entender sobre o que está sendo dito a respeito de amor, relacionamento, casamento. Ela diz que muitas vezes as pessoas envolvidas em situações assim, em que o amor é colocado de maneira de difícil entendimento, porque se confunde com sentimentos, ela diz que muitas vezes essas pessoas deixam de cultuar a Deus. Quando você está enfeitiçado por um sentimento e você jura que é amor, mas você se afastou de Deus, então não é amor. Deixou de ler a palavra de Deus, não é amor. Passou a desobedecer a palavra de Deus em função de um sentimento por alguém, de alguém que está te desencaminhando, isso não é amor, porque amor não nos afasta de Deus, mas nos aproxima a Ele. Nós vamos continuar essa conversa na semana que vem com o pastor Tiago, que vai voltar aqui com a gente, tá? Hoje a gente faz essa pausa, deixa você pensando o que é que de fato gerencia a tua vida, sentimentos ou amor princípio? Você faz o certo porque é certo fazê-lo e não porque os teus sentimentos te controlam. E a gente vai falar como escolher a pessoa com quem você quer dividir a vida. Na semana que vem a gente continua falando de amor, escolhas, relacionamento, casamento, namoro e felicidade. Mas felicidade segundo a vontade de Deus para você. Nosso encontro fica marcado então para a semana que vem aqui. Nós vamos te esperar. Um beijo e até lá.